As 7 organizações criminosas mais aterrorizantes do mundo. Em diferentes partes do mundo, existem organizações criminosas que vão muito além de tráfico e assaltos. Elas espalham o terror, dominam territórios inteiros, controlam economias paralelas e desafiam governos com uma brutalidade terrível. Elas conseguiram transformar violência em poder, matando rivais, autoridades, inocentes e qualquer um que atravesse o seu caminho. São gangues que não apenas sobrevivem no submundo, mas sim que reinam nele. E é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. Yakuza. A Yakuza, mais conhecida como a máfia japonesa, é uma das organizações criminosas mais conhecidas do mundo. Ela existe há séculos, com origens que remontam ao período Edo, 1603 a 1868, e nasceu a partir de 2 grupos sociais marginais: os Bakuto, pessoas que organizavam jogos de azar ilegais, e os Tekiya, vendedores ambulantes ilegais, geralmente de produtos falsificados ou não regulamentados, como remédios duvidosos, alimentos, ferramentas e objetos variados. Esses grupos começaram a se organizar para se proteger da polícia e de outras gangues, e com o tempo, se tornaram organizações hierárquicas, com códigos de honra, lealdade e códigos internos. Nisso eles evoluíram para o que hoje conhecemos como Yakuza. Atualmente, ela funciona tipo como uma empresa, pois possuem uma hierarquia. Tem os chefes, Oyabun, no topo, subordinados, Kobun, abaixo, e várias famílias, chamadas de Kumi ou Kai. A maior é a Yamaguchi-gumi, que já chegou a ter mais de 40 mil membros ativos nos anos 90. Porém, por mais que a gangue pratique atividades ilegais como extorsão, tráfico, agiotagem, jogos e prostituição, ela não é ilegal no Japão. Ou seja, ela não é uma organização clandestina. E ela foi tolerada pelo governo japonês por muito tempo. O governo sabia que ela existia. Quem eram os membros, onde estavam localizados e o que faziam. Muitos grupos tinham escritórios abertos, com placas nas portas, cartões de visita e até sites em alguns casos no passado. Chefes da Yakuza já deram entrevistas à imprensa, participaram de documentários e até escreveram autobiografias. A gangue também já chegou a controlar conglomerados de empresas, clubes de beisebol e até imóveis de luxo. Nessa época, o raciocínio do governo japonês era basicamente o seguinte: melhor saber quem são e onde estão, do que empurrá-los para a completa clandestinidade. Então, ser membro da Yakuza não era crime. O que era crime era o ato em si, como tráfico, extorsão e etc. Até que em 1992, o Japão criou a primeira lei específica contra organizações mafiosas, e em 2011, novas medidas apertaram ainda mais. Desde então, elas proíbem qualquer cidadão ou empresa de ter relações com membros da Yakuza, e bancos e instituições passaram a bloquear contas ligadas a membros ou ex-membros. Isso resultou em uma queda drástica do número de membros e uma grande perda de influência no setor empresarial e político. Além disso, eles tiveram que migrar para formas mais discretas de operação e reduzir presença pública, já que, atualmente, a Yakuza não é mais tolerada como antes. Porém, ela ainda existe de forma visível em algumas regiões e atua com uma violência poderosa. Não com a mesma selvageria de cartéis latino-americanos ou gangues de rua, mas ainda assim comete assassinatos seletivos, torturas, sequestros e execuções quando necessário. Uma das práticas mais comuns é o yubitsumi, que é quando um membro falha gravemente, por exemplo, causando prejuízo ou desonra. E aí eles cortam parte do dedo mínimo. Muitos Yakuza veteranos têm as mãos deformadas por várias dessas mutilações. Assassinatos com faca ou espada também já foram comuns como punição. Também existe a prática de desfigurar corpos ou fazer sumir, e casos de decapitações e esquartejamentos em guerras internas. Além, é claro, de tiroteios públicos, casos de atentados à bomba e tiroteios contra políticos e jornalistas. Em alguns momentos, a Yakuza até prestou ajuda em desastres, como no terremoto e tsunami de 2011, quando organizaram distribuição de alimentos e abrigo para vítimas. O que mostra como eles operam entre o mundo criminoso e o mundo comum. Camorra. A Camorra é uma máfia italiana,
originária da região de Nápoles, no sul da Itália, e é uma das organizações criminosas mais antigas e perigosas do mundo, sendo extremamente violenta. Atualmente, eles atuam no tráfico de drogas, venda de armas, exploração de trabalho escravo e parcerias com cartéis da América do Sul e da Albânia. Mas eles tiveram início lá no século XVII, dentro das prisões do Reino de Nápoles, como um grupo de criminosos que se uniam por proteção e poder. Com o tempo, os membros foram saindo das cadeias e tomando conta das ruas, dominando feiras, mercados, cobrando por proteção, fazendo extorsão e apostando em jogos ilegais. E aí, aos poucos, ela se transformou em uma das gangues mais perigosas e violentas do mundo. Porém, diferente de outras máfias, a Camorra sempre funcionou de um jeito caótico, sem um chefe central mandando em tudo e com vários clãs independentes agindo por conta própria. Clãs esses que às vezes se juntam, mas muitas vezes também brigam entre si. E aí, essa falta de comando geral faz com que os bairros fiquem em guerra o tempo todo, com centenas de assassinatos, com tiroteios em plena luz do dia, execuções públicas e massacres. E essa violência da Camorra é chocante. São decapitações, corpos desmembrados, execuções filmadas e até crianças sendo treinadas como soldados. Um dos episódios mais violentos da história da Camorra, por exemplo, aconteceu entre 2004 e 2005, quando membros do clã Di Lauro se revoltaram contra um dos chefões da Camorra, Paolo Di Lauro. Eles criaram um grupo dissidente chamado Os Esquecidos, e foi iniciada uma verdadeira guerra urbana. E em poucos meses, tiveram mais de 130 assassinatos só em Nápoles. Vítimas eram mortas a tiros no meio da rua em plena luz do dia. Corpos eram queimados dentro de carros, e até uma mulher grávida, esposa de um dos rivais, foi executada. Também existem relatos de que os clãs da Camorra chegam a organizar cursos para os novos recrutas, onde eles aprendem a montar e desmontar armas, técnicas de perseguição e fuga, como matar com precisão para não sujar o local e como se portar em interrogatórios. Outro caso marcante da gangue também foi o caso da Terra dos Fogos. Esse foi o nome dado a uma área entre as cidades italianas de Nápoles e Caserta, onde estavam acontecendo incêndios frequentes, que, vistos de longe, pareciam uma terra em chamas. Mas não eram incêndios comuns, e sim altamente tóxicos. E o que a Camorra tem a ver com isso? Bom, principalmente entre os anos 90 e 2000, clãs da Camorra ofereceriam um serviço de descarte ilegal de resíduos industriais e tóxicos para empresas da Itália e de outros países. E aí, ao invés de seguir os caminhos legais e caros para descartar esse tipo de lixo, muitas empresas pagavam a Camorra para se livrar disso de forma mais rápida e barata. E como a máfia fazia isso? Enterrando milhares de toneladas de lixo tóxico em áreas rurais, muitas vezes perto de comunidades carentes. Isso acabava gerando incêndios frequentes com gases tóxicos, que causavam doenças em várias comunidades da região, mas fazia a Camorra lucrar bilhões. Além de tudo isso, a Camorra também é conhecida por recrutar crianças como olheiros, soldados e assassinos, muitas vezes a partir dos 10 ou 11 anos de idade. Esses jovens são conhecidos como Baby Killer e são treinados para portar armas, fazer emboscadas e executar alvos a sangue frio. Mas para ganhar nome e entrar oficialmente para o clã, eles precisam fazer missões de iniciação. Como, por exemplo, executando alguém e filmando ou deixando testemunhas, para mostrar que cumpriram a missão. Esses jovens costumam receber cerca de 50 euros por dia, mas o verdadeiro pagamento para eles é o status, a admiração e a promessa de poder. Em muitos bairros, inclusive, as pessoas veem a Camorra mandando mais do que o próprio governo, e as crianças crescem aprendendo que o crime é o caminho para respeito e dinheiro. As crianças crescem vendo os mafiosos como heróis. Há relatos até de festas de aniversário infantis com bolo em forma de arma ou fuzil e fantasias de camorrista. E mesmo os jovens que tentam sair da gangue posteriormente também acabam sendo caçados sem piedade. Há relatos de um jovem de 19 anos, por exemplo, que participava de execuções e vendia drogas para o clã local. E aí um dia, ele sumiu do nada, e seu corpo foi encontrado uma semana depois, em uma vala, com o rosto desfigurado, 3 dedos decepados,
e uma cruz feita com pregos cravada no peito. E, no final, mesmo com a prisão de grandes chefes como Paolo Di Lauro, Raffaele Cutolo e Marco Di Lauro, a camorra nunca para. Máfia russa. A máfia russa, também conhecida como Bratva, na verdade não é uma organização única e centralizada. Ela é uma rede de várias gangues originadas na Rússia e na antiga União Soviética, que operam de maneira semi-autônoma, mas seguem códigos em comum. E cada célula geralmente é comandada por um Vor v Zakone, ladrão na lei, uma figura altamente respeitada dentro do crime organizado russo. Essas organizações criminosas surgiram principalmente durante o regime de Stalin, nos gulags soviéticos, que eram campos de trabalho forçado da URSS, que faziam parte de um sistema penal brutal usado pelo ditador. Lá, os criminosos se uniram e criaram códigos de conduta próprios, com regras rígidas, hierarquias e símbolos de status como as tatuagens carcerárias, que servem para indicar a posição hierárquica e os crimes cometidos. Porém, a ascensão da transnacional da máfia russa aconteceu mesmo após o colapso da União Soviética, em 1991, quando o caos econômico e político abriu espaço para o crescimento dessas organizações. E aí, atualmente, ela não se limita apenas à Rússia. Ela tem presença nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Israel, Ucrânia, Cazaquistão e até no Brasil. E ela opera em atividades como tráfico de armas, drogas e pessoas, exploração sexual, jogos de azar, sequestros, assassinatos por encomenda, contrabando de petróleo, metais preciosos, crimes cibernéticos e muito mais. Além disso, a violência da máfia russa é brutal e, às vezes, silenciosa, com métodos frios e implacáveis. Ela é conhecida pelo uso de tortura como choques elétricos, afogamentos simulados, mutilação e queima de pele. E as execuções vão desde envenenamentos e armas com silenciador até carros-bomba, decapitações e ações públicas para dar um recado claro a rivais. Uma das formas preferidas de execução por parte da Bratva também é o desaparecimento, já que eles são mestres em fazer alguém simplesmente sumir sem deixar rastros. Atualmente, a máfia russa é considerada uma das organizações criminosas mais perigosas e violentas do mundo, pela sua capacidade de operar internacionalmente, seu nível extremo de brutalidade e sua conexão direta com estruturas estatais, militares e de inteligência da Rússia. Isso porque muitos dos seus membros têm vínculos com essas estruturas, o que garante acesso à inteligência e estratégia, armamento de grau militar, proteção política e até impunidade em certos níveis da justiça russa. O resultado é uma máfia que não apenas mata, tortura e extorque, mas que também age como uma força invisível em sistemas políticos e econômicos, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Além disso, a capacidade da Bratva de operar sem chamar atenção a torna uma ameaça ainda maior. Isso porque, enquanto muitas gangues utilizam o medo explícito e a ostentação, a máfia russa prefere operar nas sombras, de uma forma precisa, mas absolutamente destrutiva. A Barrio 18, também conhecida como Mara 18, é uma das gangues mais violentas e poderosas da América Central. Ela foi formada originalmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas tem raízes na imigração de refugiados da Guerra Civil de El Salvador, durante as décadas de 80 e 90. Muitos desses refugiados da guerra fugiram do país e formaram comunidades nos Estados Unidos, onde acabaram enfrentando discriminação e exclusão social. E a Barrio 18 surgiu nesse contexto, como uma forma de proteção desses imigrantes marginalizados. Inicialmente, a gangue era apenas mais uma entre várias outras gangues de Los Angeles, mas ao longo dos anos, ela foi crescendo em número e estrutura, até que nos anos 1990, como parte das políticas de deportação em massa dos Estados Unidos, muitos membros foram enviados de volta para El Salvador e outros países da América Central. Isso levou a cultura das gangues dos Estados Unidos para a América Central, e a presença desses grupos criminosos cresceu rapidamente nesses países. E foi aí que dois deles se consolidaram como as principais gangues da região, a Barrio 18 e a sua terrível rival, a MS-13. A MS-13
também conhecida como Mara Salvatrucha, é uma das gangues mais temidas e violentas do mundo. Ela também foi formada em Los Angeles nos anos 80 por jovens salvadorenhos que migraram para os Estados Unidos fugindo da guerra civil no seu país. E aí, quando teve a deportação em massa, eles voltaram para El Salvador, expandiram suas atividades criminosas e, com o tempo, passaram a operar como uma gangue transnacional em El Salvador, Honduras, Guatemala, México e também nos Estados Unidos. A violência da MS-13 é brutal, envolvendo assassinatos com decapitação, desmembramento, tortura e execuções públicas. Absolutamente destrutiva. A gangue usa o terror como forma de controle social, silenciando rivais, informantes, civis e até mesmo membros que tentam sair. E, além da violência direta, a MS-13 também domina bairros inteiros por meio de extorsão, tráfico de drogas, sequestros, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Nesses bairros, ela impõe normas rígidas sobre como as pessoas devem se vestir, que músicas podem ouvir ou por onde podem andar. Muitos também são obrigados a pagar a renta, que é um tipo de taxa de proteção, mas sob ameaça de morte. E na sua rival, Barrio 18, as coisas não são diferentes, com execuções, decapitações, torturas e massacres. Além, é claro, do controle sobre muitos bairros e a população, impondo as mesmas taxas de segurança. Porém, a violência na região se intensificou ainda mais com as guerras territoriais entre essas duas facções. Isso transformou muitos bairros de El Salvador em verdadeiras zonas de guerra, onde a presença da polícia é rara e os moradores vivem sob domínio das gangues. Já dentro das prisões, tanto a MS-13 quanto a Barrio 18 também mantêm o mesmo nível de organização e violência. Muitos presídios salvadorenhos, inclusive, são verdadeiros quartéis das gangues, de onde os líderes, mesmo presos, continuavam ordenando crimes nas ruas. Além disso, muitas das rebeliões, massacres e confrontos violentos no sistema penitenciário da América Central tiveram envolvimento direto da MS-13 ou da Barrio 18. Inclusive, essa violência associada às gangues contribui diretamente para os altíssimos índices de homicídios nos países como El Salvador e Honduras, que são considerados um dos mais violentos do mundo. E aí, em 2022, o governo de El Salvador até iniciou um regime de exceção, prendendo em massa milhares de supostos membros de gangues, incluindo da MS-13 e da Barrio 18. E por conta dessas novas medidas, a criminalidade até caiu drasticamente. Porém, organizações de direitos humanos denunciam abusos, prisões injustificadas e tortura por parte do governo. E apesar dessas medidas repressivas adotadas pelo governo, tanto a Barrio 18 quanto a MS-13 continuam ativas. Primeiro Comando da Capital. O Primeiro Comando da Capital, mais conhecido como PCC, é a maior facção criminosa do Brasil e uma das mais influentes da América do Sul. Ele surgiu em 1993, dentro do sistema penitenciário de São Paulo, mais precisamente na Casa de Custódia de Taubaté. Inicialmente, o grupo foi criado por 8 detentos como resposta à violência e à repressão que eles sofriam dentro do sistema carcerário. Um dos estopins, inclusive, foi o Massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 presos foram brutalmente assassinados pela polícia militar dentro do presídio. E aí, o PCC nasceu assim, como uma espécie de irmandade entre presos, com o objetivo proteção, justiça e com um certo código de conduta. Porém, rapidamente a organização cresceu e passou a controlar alguns presídios em São Paulo, impondo regras para evitar conflitos internos. Nisso também foi criada uma hierarquia com tarefas bem definidas, um estatuto que todos os integrantes devem seguir e até uma prestação de contas. E aí, com o tempo, a facção começou a expandir seu poder para as ruas, e eles se transformaram em uma das organizações criminosas mais violentas e poderosas do continente. Atualmente, o PCC está envolvido com tráfico de drogas, assaltos a banco, contrabando de armas, lavagem de dinheiro e extorsões. Mas seu principal foco é o comércio internacional de drogas, principalmente a cocaína, que sai do Paraguai e da Bolívia rumo aos portos do Brasil, e depois à Europa e África. A facção também é conhecida por ser extremamente organizada e estratégica, o que a diferencia de muitas outras quadrilhas.
Eles evitam chamar atenção desnecessária e preferem atuar mais nas sombras com um certo controle racional ao invés do caos aberto. Mas isso não significa que o PCC não seja violento, já que eles são capazes de atos extremos e muita brutalidade quando necessário. Um dos exemplos mais marcantes aconteceu em maio de 2006, em São Paulo, quando 765 presos ligados ao PCC foram transferidos para presídios de segurança máxima no interior. E aí, em retaliação, a facção organizou uma série de ataques coordenados em mais de 70 cidades do estado de São Paulo, contra policiais e até civis. Ônibus foram incendiados com passageiros dentro, atacaram delegacias, bases da polícia e bancos. Policiais foram assassinados dentro dos seus próprios carros ou em bares, teve toque de recolher e muitas escolas e comércios fecharam por medo. E, ao mesmo tempo, também aconteceram rebeliões em 80 presídios. Uma onda de terror tomou conta do estado, e em poucos dias foram mais de 500 mortos. A capital se tornou um verdadeiro cenário de guerra urbana. E além dos confrontos com o Estado, o PCC também entrou em guerra com outras facções rivais, como por exemplo o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Durante muitos anos, os dois grupos criminosos tiveram uma aliança, que ruiu em 2016, e a partir daí, eles passaram a disputar rotas do tráfico e pontos estratégicos em vários estados. E essas disputas provocaram massacres brutais, principalmente dentro das cadeias. Como, por exemplo, o que aconteceu em Manaus em 2017, onde 56 detentos foram assassinados, muitos deles decapitados e esquartejados, durante confrontos entre as facções. Atualmente, o PCC continua sendo uma organização extremamente poderosa, com presença em praticamente todos os estados do Brasil e até em países vizinhos, como Paraguai, Bolívia. Eles operam com disciplina, discrição e violência quando precisam mostrar sua força. E os líderes da facção, mesmo encarcerados em prisões de segurança máxima, continuam tomando decisões e coordenando ações à distância. Cartel de Sinaloa. O Cartel de Sinaloa surgiu no estado de Sinaloa, no México, no final dos anos 80, e um dos nomes mais conhecidos ligados a ele é o de Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, que acabou se tornando o principal líder do grupo. Tudo começou nos anos 80, quando El Chapo começou a trabalhar para o Cartel de Guadalajara, que até então era o cartel dominante no México, chefiado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Porém, em 1989, Gallardo foi preso, e o seu império do tráfico se fragmentou em vários grupos regionais. E um desses grupos foi o Cartel de Sinaloa. Muitos dos futuros chefes do Cartel de Sinaloa já trabalhavam com Gallardo, como por exemplo, Ismael Zambada, El Mayo, e Héctor Palma, El Güero. E aí, quando o cartel original ruiu, eles tomaram o controle das rotas e conexões que eles já conheciam bem. E, em pouco tempo, o Cartel de Sinaloa se consolidou por causa da habilidade logística e da visão de negócio dos seus líderes, principalmente El Chapo. Eles começaram a organizar operações mais modernas, com rotas bem planejadas de tráfico para os Estados Unidos. A organização era conhecida por usar túneis sofisticados, aviões, barcos e até submarinos para transportar as drogas. Outro ponto importante para o sucesso do cartel é que, desde o início, eles apostaram em uma estratégia de descentralização, ou seja, em vez de depender de um único líder, ele funcionava com chefes locais. E isso ficou evidente depois da prisão de El Chapo, já que o cartel continuou operando com força total sob o comando de outras figuras, como El Mayo, e depois, os filhos de Guzmán. Além disso, o Cartel de Sinaloa também é conhecido pelos seus métodos brutais para eliminar rivais. Um dos métodos mais usados é a decapitação e desmembramento de inimigos. Em muitos casos, corpos são deixados em locais públicos para mandar recados, para rivais, autoridades ou até para a população. Há também casos de corpos que são queimados ou dissolvidos em ácido, uma prática usada para não restar nenhum vestígio da vítima. O cartel também pratica tortura antes das execuções, geralmente em frente às câmeras. Atualmente, o Cartel de Sinaloa não é apenas uma organização de tráfico. Ele atua também no contrabando de armas, lavagem de dinheiro, sequestros e extorsão. O cartel virou uma verdadeira multinacional do crime, com presença em vários países da América Latina, Europa, Ásia e África.
E, apesar dos esforços das autoridades mexicanas e americanas, o cartel de Sinaloa segue ativo e com grande poder. Cartel de Medellín. O Cartel de Medellín foi uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas da história do narcotráfico. Ele surgiu na Colômbia no final dos anos 70, com a junção de vários traficantes colombianos que viram na cocaína uma oportunidade de negócio extremamente lucrativa. Nessa época, vários grupos menores atuavam nesse tráfico, mas foi Pablo Escobar que foi a figura fundamental para centralizar e expandir essas operações. Escobar já tinha envolvimento com contrabando, vendendo cigarros e eletrônicos trazidos ilegalmente. E aos poucos, ele foi fazendo conexões com os produtores de pasta de coca no Peru e na Bolívia, e percebeu que poderia refinar essa matéria-prima na Colômbia e distribuir. E aí, ao lado de outros traficantes como os irmãos Ochoa, Carlos Leder e José Gonzalo Rodrigues Gacha, Escobar formou uma aliança poderosa que daria origem ao que ficou conhecido como o Cartel de Medellín. A base do cartel ficava na cidade de Medellín, na Colômbia, e rapidamente passou a controlar boa parte da produção e exportação de cocaína para os Estados Unidos, Europa e outros países. Durante seu auge, o Cartel de Medellín era responsável por até 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos. Isso gerava bilhões de dólares em lucros. E esse sucesso e força do cartel foi por causa da inteligência logística de Escobar. Eles investiram pesado em uma rede complexa de laboratórios escondidos na selva, montaram esquemas logísticos com barcos e mulas humanas, pistas clandestinas de aviões, criaram rotas seguras para levar a droga até o México e de lá para os Estados Unidos, e mais um fator extremamente importante. Escobar conseguiu entrar com corrupção em todos os níveis do governo e das forças de segurança. E aí, Escobar e seus aliados não só construíram um império, mas também criaram um tipo de poder paralelo na Colômbia. Eles ofereciam dinheiro a comunidades pobres, financiavam construções, doavam alimentos, patrocinavam clubes de futebol e muito mais. Isso fez com que Escobar fosse visto como uma espécie de herói pela população mais carente. Porém, ao mesmo tempo, a brutalidade do cartel era extrema. Isso porque, quando o suborno não funcionava, ou quando o governo ou qualquer outra instituição entrava no caminho, o cartel respondia com violência extrema. A filosofia do cartel era simples: plata ou plomo, prata ou chumbo. Ou seja, ou você aceitava o suborno ou morria, e aí isso permitiu que eles operassem praticamente impunes durante anos. Durante os 15 anos de funcionamento do cartel, milhares de pessoas foram assassinadas como políticos, juízes, policiais, jornalistas e até civis inocentes. O grupo já chegou até a explodir aviões e promover ataques à bomba em cidades para forçar o governo colombiano a parar com as extradições de traficantes para os Estados Unidos. Até que nos anos 1990, o cartel de Medellín começou a perder força quando vários membros importantes foram presos ou mortos. E Pablo Escobar foi finalmente localizado e morto pela polícia em 2 de dezembro de 1993, em Medellín, após mais de um ano sendo perseguido enquanto estava foragido. E aí, com a morte dele, o cartel rapidamente se desintegrou. Mesmo assim, até hoje, o cartel de Medellín ainda é lembrado como um dos maiores símbolos da era de ouro do narcotráfico e como sinônimo de terror e violência.